Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata, destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Você está acompanhando os nossos programas? Nós já fizemos aqui dezenas de programas para falar de muitas dicas de concursos públicos, para apresentar experiências de aprovação de nossos irmãos, e eu quero pedir a sua ajuda para fazer esse programa. Primeiramente, o que você precisa fazer? Você precisa curtir, comentar e compartilhar os programas que estão especialmente disponíveis no nosso canal do YouTube, tudo bem? Lembrou de alguém que está procurando uma orientação profissional, que pretende iniciar os estudos para concurso público? Mande para ele aí os programas anteriores, tudo bem? Nós temos recebido muitas mensagens carinhosas, experiências de irmãos que estão compartilhando o conteúdo do Foco nos Concursos. Isso tem sido a bênção na vida deles, tudo bem? Então, nos ajude a fazer o programa Foco nos Concursos. Também vai passar aqui o e-mail de contato para que você possa nos escrever, tudo bem? E vocês sabem que quando eu estou aqui no estúdio de podcast, é que eu tenho um convidado especial, um irmão nosso, para poder compartilhar informações sobre aprovações em concursos públicos. E hoje eu estou aqui com o nosso irmão querido Eliseu. Eliseu é de Brasília, mora em Brasília hoje, né, de São Paulo, vai contar um pouquinho da trajetória dele. Eliseu, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos. Amém, Júlio, muito obrigado. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos acompanhando. É uma honra para mim estar aqui, convidado nesse programa. Queridos, olha só, o Eliseu, apesar de ser muito jovem, ele já foi aprovado em alguns concursos públicos dos mais disputados do Brasil, tá certo? E ele vai contar aqui com a gente um pouquinho da trajetória dele e também experiências que eu tenho certeza que foram, né, marcantes nessa trajetória, né, Eliseu? Eliseu, então conta um pouquinho, se apresenta aí para os nossos irmãos, de onde que você é e por que você decidiu estudar para concursos públicos. Amém. Eu sou o Eliseu Souza, né? Eliseu de Souza Sodré, meu nome completo. Tenho 24 anos atualmente. Sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Sou até natural da igreja lá de Mogi das Cruzes. Olha aí, um abraço aos irmãos aí. Abraço aos irmãos de Mogi das Cruzes. E nasci ali em Mogi das Cruzes, né? Fiz minha trajetória de vida, assim, basicamente foi toda em Mogi das Cruzes mesmo. Fiz o ensino fundamental, o ensino médio, tudo no SESI. Eu estudei a maior parte da minha vida no SESI. Uhum. Só o último ano do ensino médio que eu estudei na escola pública, porque daí eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi de jovem aprendiz no metrô. E daí, quando eu comecei a trabalhar, eu mudei para a escola pública, então eu estudei o último ano na escola pública. Uhum. Mas basicamente foi assim a minha trajetória, né, de vida. Desde pequeno, né, meus pais se converteram quando minha mãe estava grávida de mim. Olha então, só que maravilha. Eu nasci na obra já, né? Bênção. Foi uma bênção, um privilégio, né? Amém. E Deus abençoou, sustentou. E a rotina de concurso eu nunca tive tanta, assim, motivação, inspiração para concurso, né? Porque minha família, basicamente, meus pais trabalham na indústria, né? Trabalhavam em empresa. Em Mogi lá tem muita empresa, assim. Exato. General Motors, Valmet. E na minha família também não tinha, assim, servidores públicos. Então foi uma coisa que surgiu meio que de Deus mesmo, sabe? Deus dando a direção, assim, eu buscando. E foi justamente na pandemia que eu vi essa oportunidade de ir para os concursos públicos. Ali você decidiu estudar, né? Isso. E queira ou não, a pandemia foi um momento que marcou muito, né? No sentido para você ver, né? Que às vezes você passou por aquele momento difícil ali na pandemia, mas, por exemplo, quem era servidor público, e eu falo isso de uma maneira muito respeitosa, não teve redução de salário necessariamente, como aconteceu, né? E no caso, Eliseu, você, como é que foi a escolha pelo seu primeiro cargo? Como é que foi que você decidiu? Você fez ali a faculdade, né? Precisava. Sim. Como é que foi essa escolha? Então, já posso até falar de uma experiência que eu tive com o senhor, né, buscando a faculdade que eu ia fazer. Então, eu acho que é a dúvida de todos os jovens, né, pode ter jovens nos escutando aí que estão no terceiro ano do ensino médio e fica pensando, né, para qual área vai? E eu tava em dúvida entre 3 áreas e eram totalmente diferentes, né, eu tava em dúvida entre educação física, administração e direito. Totalmente diferente, né, Eliseu? E daí, eu buscando lá, eu tava conversando, na época ele era ungido, hoje já é pastor, Marcelo lá de Mogi das Cruzes, e eu fui lá e coloquei pra ele, né? Eu queria consultar o senhor, os cursos pra fazer um curso que Deus tinha pra mim, né? E daí eu consultei basicamente primeiro direito, segundo administração e terceiro educação física. Olha só. E Deus, ele não permitiu os 2 primeiros. Não permitiu os primeiros. E permitiu a educação física. Amém. Que então foi até uma experiência que eu tive, né? E daí eu nem pensava em concurso público nessa época. Ainda falei, não. ainda não. Eu tava ali 18 anos, né? Comecei a faculdade.
E daí meu desejo era trabalhar mesmo na área de educação física, eu sempre gostei muito de esporte, né? Trabalhar com alguma coisa assim. E na pandemia mesmo que apareceu essa oportunidade, né? Porque quando eu tava certo para trabalhar numa empresa, daí veio a pandemia, daí meio que acabou com os processos seletivos, né? E daí eu continuei procurando emprego, só que eu via lá que eram muitos requisitos para salário muito baixo, né? Então Olha você só. tinha que saber inglês, saber francês para ganhar R$2.000, R$1.500. E nessa época aí me apareceu o concurso da aeronáutica, de especialista. Que eu sou formado em técnico em eletroeletrônica pelo Senai. Entendi. E daí eu falei, é interessante, o salário, se não me engano, era R$4.000, R$5.000 na época. Daí eu falei, eu acho que eu vou começar a estudar para esse concurso. Daí eu comecei a estudar para esse concurso, só que basicamente, uns 15, 20 dias depois, apareceu o concurso do DPEM, que é a Polícia Penal Federal. A Polícia Penal Federal. Isso. Daí eu até fiquei em dúvida assim, daí eu busquei ao senhor novamente se eu deveria estudar para esse concurso, o senhor permitiu, e daí eu comecei a estudar para a Polícia Penal Federal. Olha só que interessante. Algumas coisas que ele já sempre destacar também, né? Primeiramente, a direção do Senhor em tudo, né? O Senhor sempre nos mostra, nosso Deus é vivo, fala conosco, né, Eliseu? Isso para nós é muito marcante. E você falou, por exemplo, né? A gente vê muito que no serviço público você já tem condições de já iniciar a carreira com uma boa remuneração, com uma excelente remuneração, né? Claro que eu não estou falando que o serviço público é necessariamente o melhor para todos, não é isso que a gente está falando, mas como você testificou, às vezes na iniciativa privada você vai começar com a remuneração bem abaixo. Sim. E com os requisitos assim bem elevados, né? Sim, a concorrência é muito alta e também, a concorrência né? Eu já fui fazer entrevistas assim que assustava, né? O tanto de pessoas que tinha assim na fila, às vezes pessoas mais experientes, né? E o concurso público eu acho que é um método, assim, muito meritocrático, né? De você poder estudar ali, sentar e conseguir meio que concorrer em igualdade de competições. Perfeito, né? Depende de você, né, Eliseu? Depende de você, né? E assim, Eliseu, pelo que eu percebi, você já foi direcionado para a área policial militar. Eu falo isso bastante nos programas aqui, porque muitas pessoas querem fazer concurso de todas as áreas, né? E foi importante já você escolher uma área de concurso público? Eu acho que foi muito importante, porque justamente o pessoal pode pensar, então ele estudou ele já passou em todos os concursos que estudou, mas antigamente eu sempre fiz concurso público, né? Desde meus 17 anos eu fazia, só que eu não estudava. E daí, na época eu fazia concurso de tudo, eu fazia concurso de CPTM, de prefeitura, concurso de... Qualquer concurso que aparecesse, Correios, INSS. Muita gente faz isso. E é até interessante isso, porque eu tenho colegas que começaram a estudar junto comigo e até agora não foram aprovados. Justamente por conta disso, por conta de não escolher uma área, daí quer fazer todas as áreas. Até na área policial mesmo, se você... meio que o pessoal fala que quiser atirar pra todo lado, né? Você acaba se prejudicando, porque concurso de polícia civil é diferente do concurso de polícia penal. Então é interessante que a gente... foi até uma outra experiência que eu tive com o senhor, quando eu estudava pra Polícia Penal Federal, apareceu o concurso da PCDF, Polícia Civil do DF. Foi um concurso bem grande, esse concurso. Né? E eu tava estudando mais ou menos, era uns 6, 7 meses que eu tava estudando pro DPEM. E daí eu consultei se eu devia me inscrever no concurso da PCDF e conciliar também. E o senhor não permitiu. Então foi uma bênção do senhor, porque eu estudando pra esse cargo, né, tava só adiando a prova por conta da pandemia, eu consegui construir uma base muito boa. Então eu construí base nas matérias básicas, nas matérias de direito. E se eu tivesse me inscrito na PCDF, ia ter matérias como contabilidade, que é diferente, estatística, entendeu? Ia me atrapalhar. Foco, né? Então Deus também deu uma bênção assim de não permitindo, né, que eu conciliasse. E foi justamente pra mim, eu fiquei basicamente 10 meses estudando só pra um concurso. Então eu construí uma base muito grande. Muito bom, muito bom. Até, Elis, o nome do nosso programa é Foco. Foco nos concursos, né? Então se você quer se preparar de verdade para concursos de alto nível, como é o caso aqui, que o nosso irmão foi aprovado, não adianta, você precisa escolher uma área e focar nela, né? Construir a base, né? Isso. Parece que quando a gente tem mais oportunidades, parece que aumenta as oportunidades, né? Mas na verdade, quando você foca só em uma, você está construindo, como o nome fala, é o foco. É o foco. Pra gente ser aprovado. Com certeza, né? Porque a gente fala assim, o Estado brasileiro, de maneira geral, é muito grande. Nós temos muitos estados, municípios, então... Provavelmente, se a pessoa entrar agora num site e pesquisar, vai ter algum concurso que ela pode fazer. Sim. Agora, será que a preparação correta dessa forma? Tentar de todas as áreas diferentes? Acho que não, né, exemplo? Com certeza, porque tem qualquer matéria diferente já é uma carga a mais para você estudar, né? E a gente vê que o concurso cada vez mais é mais concorrido, mais difícil. A gente vê o último concurso do TCU aí, o primeiro candidato acertando 118 pontos e 120. 120 questões, acertou 118, né? Não é fácil. Quanto mais a gente se especializar, mais rápido você vai passar, né? Perfeito, muito bom. E assim, Lílio, qual foi assim... a sua primeira aprovação e como é que foi a sua jornada de estudos até conseguir a primeira aprovação efetiva?
Então, a minha primeira aprovação foi até engraçado, que esse concurso que eu mais estudei foi a Polícia Penal. Eu acabei DPEM, né? O federal, né? DPEM, Polícia Penal Federal. Acabou que eu nem consegui fazer a prova, porque teve até aparecer o concurso da PF e da PRF. Polícia Federal, Isso. Sim. Foi bem no começo de 2021. Eu comecei a estudar em maio de 2020. Então, o da PCDF tinha aparecido antes, o senhor não tinha permitido conciliar. E daí o da PF, PRF também apareceu, e daí eu já tava no meu coração. Não, nem vou fazer, porque eu tô focado no DPEM aqui. Eu tava muito bem no DPEM já, tava fazendo nota muito boa nos simulados. Isso. E daí eu falei, não vou nem fazer PF, PRF. Daí aconteceu que a pandemia estava só aumentando, né? No início de 2021, acabou tendo o pico da pandemia ali. Daí acabaram adiando a prova da PF e da PRF. E a do DPEM adiaram sem data marcada. Daí eu falei, esse concurso eu já tava meio que desanimando, porque o concurso ficava adiando, não tinha data de prova. Né? Foi um período difícil isso aí. Foi muito difícil. E daí eu busquei a direção do senhor novamente. Eu falei, será que eu devo me inscrever na PF e na PRF? E daí o senhor deu um texto positivo. Olha só. E eu fui lá e me inscrevi na PF e na PRF. Faltava basicamente 2 meses e pouco para as provas da PF e da PRF. E daí eu montei uma estratégia lá de focar mais nas matérias diferentes, né? Que eu nunca tinha estudado. Por exemplo, contabilidade para PF, trânsito para PRF. E daí eu acrescentei essas matérias mais vezes no cronograma. E acabou que eu fui aprovado no concurso para escrivão da PF e para agente da PRF, né? Na PF eu fui aprovado, só que não fui chamado, aquela aprovação assim. Fiz todas as etapas, mas acabei não sendo nomeado. E na PRF foi o primeiro concurso que eu fui aprovado e nomeado. Olha só, que bênção. Já um concurso de altíssimo nível, né? E algumas coisas me destaco aqui, Eliseu. Primeiramente, a sua experiência em consultar ao Senhor, todas as coisas. As maiores experiências foi com a palavra, né? A palavra é viva e eficaz. Amém. Maravilha isso, né? E é aquilo, você, por exemplo, né? Você já falou, você já vinha trazendo uma bagagem ali de estudos. E quando saiu o concurso, você tinha como se adequar, né? Sim. Você não estava começando do zero em tudo, né? Você já estava lá na frente. Então, fica aqui o ensinamento para que você possa o quê? Estudar com antecedência. Para quê? Fazer aquela base, né, das matérias que são da sua área, porque depois vão aparecer os concursos e você vai ter condições de preparar, né? Sim, com certeza. Certo. E me fala assim, Eliseu, como é que foi, por exemplo, receber a notícia da aprovação na PRF, todas as etapas ali, como é que foi isso? Então foi algo até meio que eu não esperava, assim, né, ter sido aprovado na PRF e na PF, porque eu me inscrevi mesmo para testar, assim, eu estudei, claro, as matérias específicas, mas eu não esperava tanto, né, até porque são concursos, um pouco mais alto nível do que o DPEM que eu estudava, né. Sim. E eu tava indo trabalhar, eu trabalhava na época na empresa que minha mãe trabalha, na ACO, que é uma empresa que faz tratores lá em Mogi das Cruzes. Daí eu tava no fretado de manhã indo trabalhar, daí naqueles grupos de Telegram, né, grupo de estudo, daí mandaram, saiu a lista da PRF. Daí eu fui abrir o DOU, que chama, né, de Oficial da União. Daí eu joguei ali, eu não tava nem conseguindo pesquisar, eu não tava dando pra pesquisar. Daí eu tava em ordem alfabética, né, daí eu fui passando por ele, daí quando eu vejo meu nome lá, eu tava com medo da redação também, porque eu achava que eu tinha ido mal na redação da PRF. Daí quando eu vejo lá a minha nota, tava aprovado e ainda a redação tava com 18,93 de 20. Daí foi uma alegria imensa. Ai, maravilhoso. Mandei print no grupo da família. Oh, meu Deus, compartilhou com a igreja. É uma benção. Que bom, olha, essa sensação é boa, né? Muito ver o nome no diário oficial, da aprovação, né, Eliseu? Se a gente vê todo o esforço, toda a sua dedicação, né? Sim. Sendo recompensado, vale a pena, né? Só que assim, eu quero contar para os irmãos ainda nesse programa que assim, o Eliseu foi aprovado na PRF, mas não parou por aí, né? Depois, logo na sequência, já teve uma outra aprovação no cargo que ele exerce hoje. Mas conta pra gente, assim, resumidamente, Eliseu, como foi o período na Polícia Rodoviária Federal? Nós inclusive, já entrevistamos irmãos aqui da PRF. Como é que foi aí depois do curso de formação, depois para onde você foi trabalhar? Resumidamente, conta pra gente aí. Amém. Como foi. Então, o curso de formação da Polícia Rodoviária Federal é em Florianópolis, né? Na UniPRF lá. Então, foi uma etapa muito boa. Foi muito legal. Eu tava até conversando com o Júlio ontem, né? Que eu cheguei a ir pra lá antes de sair a convocação pro curso de formação, né? Então, ansioso. Tinha falas de políticos já falando que tava certo, daí eu acabei indo antes. É uma coisa até que eu aconselho os irmãos a não fazer, né? Eu falo isso também, sabe? Porque, que a gente só acaba de estudar quando toma posse efetiva, né? Mas enfim. Então, espera sair o nome na lista pra depois comprar passagem pra fazer as coisas, né? Mas foi uma experiência também, eu consegui ter várias experiências com o senhor nessa época, várias experiências
pra vida também, né? Então, foi muito bom essa época do curso de formação. É desafiador, né? Porque é uma etapa do concurso, então você corre o risco de ser eliminado ainda, né? Eu também não tinha nenhuma experiência policial, militar, então era aquele aluno do zero ali, né? Não sabia nada. E na PRF já tinha muitas pessoas que eram sargento antes, que eram policial militar. De polícia. E eu, o mais novinho da turma também. Eu imagino, eu tô fazendo as contas aqui, mas você deve ter chegado com 19 anos. Com 21 anos eu fui na PRF. Muito novo, graças a Deus, que jovem abençoado. Amém, meu querido. E aí, conta aí. Mas foi uma benção o curso de formação. A gente aprende tudo, né? Tem aula de armamento e tiro, aula de direção policial, tem a parte teórica também, né? Disciplinas de direito, de trânsito. Então foi uma experiência muito bacana para a vida e para aprender também as realidades do Brasil, né? Porque a PRF atua em toda nacional, né? Então é uma realidade no norte, outra realidade no sudeste, no sul. Então a gente aprende basicamente um pouquinho de tudo que dá para ser usado no Brasil todo, né? Certo. E fala assim, Eliseu, você saiu da PRF, onde que você foi trabalhar inicialmente? Conta aí, porque eu quero conversar, porque algumas pessoas têm esse medo de mudanças, às vezes, né, de cargos que vão te levar para outros lugares. Conta pra gente aí, como é que foi? Você estava ali de São Paulo, perto da família, depois você foi para onde? Então, eu tava em São Paulo, né? Daí eu fui pra Floripa já fazer o curso de formação. E daí depois eu fui lotado em Manaus. Manaus. Não fiquei tão bem colocado no concurso, né? Se tivesse ficado bem colocado. Daí fui pra Manaus. A minha opção era Manaus ou Pará. Daí acabei indo pra Manaus. Mas foi uma experiência muito boa também de conhecer ali a região norte, né? Os irmãos da igreja também. Eu amei muito os irmãos de Manaus, são um povo acolhedor, né? Então, a primeira vez que eu tava lá na igreja de Manaus já chega o pastor, a mulher do pastor já me leva pra jantar. Olha só, isso é uma O povo é muito acolhedor, o povo em Manaus. Isso é muito bom. O povo da nossa igreja, na verdade, em todos os lugares você se sente em casa, né? Mas em Manaus, especificamente, eu me senti mais ainda. Ó, os irmãos de Manaus aqui, ó, um carinho e reconhecimento especial do Eliseu aí pra vocês. E isso eu queria destacar também, né? Que às vezes você tá receoso de mudança, né? De ter que sair da sua cidade, do seu estado para poder ir para um concurso público, né? Mas eu até já falei também em alguns programas aqui, né, Eliseu? O senhor também nos convoca para realizar a sua obra, né? O concurso público também é o meio que Deus vai usar para que você possa ser útil na obra dele. Então, nós temos vários irmãos de várias carreiras públicas que às vezes vão para lugares um pouco mais afastados, mas são grandemente usados pelo Senhor, né? Sim. E a igreja é o nosso ponto de apoio, né? O Senhor também tem essa experiência para contar, né? E Eliseu, olha só, você ficou na PRF, né? Mas já poderia até se aposentar na PRF, que é uma excelente carreira. Mas aí você decidiu ainda continuar os estudos, apareceu uma outra oportunidade. Conta pra gente como é que foi isso aí. Então, a carreira que eu ocupo atualmente é a carreira de policial legislativo do Senado, né? Eu nem sabia que existia. Você sabia que existe um policial lá no Senado Federal, né? E na Câmara dos Deputados também? É o cargo que o nosso irmão exerce hoje. E depois a gente vai fazer um programa específico para explicar um pouquinho mais. Mas, e aí, Eliseu, como é que foi esse novo cargo que surgiu aí, essa outra oportunidade? Pois é, daí foi na época que eu estudava justamente para o DPEM, para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Eu achei um professor que pertencia a esse cargo, né? Atualmente ele até saiu, agora ele é consultor da Câmara dos Deputados. Mas ele era policial legislativo do Senado e ele me apresentou esse cargo, né? Daí eu falei, nossa, que interessante, remuneração muito boa, era nível superior em qualquer área também. Eu falei, quando aparecer esse concurso eu vou fazer, porque é uma grande oportunidade, né? Você ganha basicamente igual delegado, sem precisar ser formado em direito. Todas as atribuições ali, né? Sim, tem até atribuição de investigação também. A gente pode comentar depois na Polícia Legislativa, né? E daí apareceu essa oportunidade. Quando eu fiz o curso de formação da PRF, eu basicamente esperei 3 meses para ser nomeado. E foi justamente quando eu terminei o curso de formação, saiu o edital. Já saiu na sequência. Isso, então foi uma oportunidade boa, porque eu já estava meio que aprovado em todas as etapas, apenas esperando a nomeação da PRF e apareceu essa oportunidade. E daí eu falei, eu vou começar a estudar agora, porque eu já escutei de várias pessoas aprovadas. É melhor tu continuar a estudar do que depois tu começar a trabalhar e depois daqui 2 anos querer voltar a estudar. Exatamente. Então eu aproveitei a bagagem que eu já tinha. Perfeito, né? A gente fala muito aqui sobre a constância, sabe, Eliseu? Uma característica comum aos concurseiros que são aprovados é a constância, né? Porque não é sempre que você vai estar estudando muitas horas por dia, mas a constância é fundamental, até para aproveitar oportunidades que podem aparecer, né? Sim, e aí, continue. E daí eu peguei essa oportunidade, né? Eu me inscrevi. Tanto que eu não sabia ainda onde ia ser lotado, né? Porque tinha que sair a classificação final do concurso e daí sair as lotações disponíveis pra gente escolher a lotação. E daí a prova do Senado, a primeira etapa, em todas as capitais. Só que como meus pais moram em São Paulo, eu tava em São Paulo também na casa dos meus pais, eu me inscrevi pra fazer a prova em São Paulo, porque eu não sabia onde ia ser lotado, né? E acabou que quando saiu as lotações ali, eu tive que
fui lotado em Manaus, na PRF, né? Eu tomei posse na PRF dia 17 de outubro. E a prova do Senado é dia 6 de novembro. Nossa, nem um mês. Foi um mês. Então, eu tomei posse, fui pra Manaus, fiquei lá trabalhando e daí tive que comprar a passagem de volta pra ir pra São Paulo. Foi até um outro desafio. Que daí eu fiquei pensando, será que eu vou? Concurso de alto nível, não sei nem se eu vou passar. Só que eu pensei, né? Um concurso de 10 em 10 anos. É mais raro do que Copa do Mundo. Eu falei, não vou perder essa oportunidade, não. Tá certo. Eu comprei a passagem, fui, deu certo. Tá certo. E como é que foi a sua preparação específica aí para esse concurso da Polícia Legislativa, Eliseu? Então, minha preparação, basicamente eu utilizei muito material do Estratégia, né? Eu tinha um curso do Estratégia, mas eu aproveitava vários outros materiais também, assim, do YouTube, né? A legislação seca é muito importante. Isso. Resolver questões eu acho que é o mais fundamental, né? Porque dos erros que eu cometia antes de ser aprovado era só ficar estudando a teoria. Então, você estudava muita teoria, mas não praticava as questões. Então, o concurso público, basicamente, o fundamental é você acertar as questões, né? Então, você tem que conhecer muito da sua banca, né? Cada concurso tem uma banca, então os concursos que eu fui aprovado, já fui aprovado em concurso da Sebrasp, da FGV, da FCC, e cada banca gosta de uma coisa diferente, né? Então, não pode cometer o erro de você estudar como se estudava pra escola, né? Então, antes eu estudava, eu pegava um livro de português e ficava ali lendo. E não é assim, né? Pra concurso tem que ser específico da banca, as questões da banca. Perfeito. E aí, conta pra gente já caminhar para encerrar esse programa. Como é que foi, por exemplo, assim, ver o dia da prova e ver realmente novamente o seu nome na lista dos aprovados? Conta aí como é que foi aí. Então, daí, depois da prova ali, né, eu até saí com a sensação assim, não, foi uma prova boa, eu tinha ido muito bem em conhecimentos específicos e mal em conhecimentos básicos, né? Quase que eu fui reprovado na prova do Senado de conhecimentos básicos, porque eram 40 questões, tem que acertar pelo menos metade. Eu tinha ficado com 19. Com um a menos, só que daí, graças a Deus, nos recursos ali eu fui pra 21, né? Teve duas questões teve, na verdade, 3 questões, eu acho que mudaram o gabarito ou foi anulado, alguma coisa assim, eu consegui pra 21 pontos. E nas conhecimentos específicos eu tinha errado apenas 2, eu tinha ido muito bem. E daí eu tava com esse medo aí de não ser aprovado nas básicas, né? Mas depois ali, quando eu fui aprovado, quando eu vi meu nome, quando eu vi também que tinha sido muito bem na redação, foi uma outra felicidade. Que bom, graças a Deus. Só dar glória a Deus e foi muito bom. Certo, né? E assim, Eliseu, olhando para trás, todo esse contexto, tudo que você passou aí, valeu a pena o esforço, a dedicação, né, para conseguir essas aprovações? Você recomenda as pessoas estudarem para concurso público hoje? Vale muito a pena. Vale a pena estudar para concurso, né? Porque muda a vida, né? Então, mudou a minha vida grande. Pra você ter ideia, eu nunca tinha viajado de avião. É mesmo? A primeira vez que eu viajei de avião foi para fazer o curso de formação na PRF, em Florianópolis. Depois, a segunda vez foi para ir tomar posse. E hoje em dia eu já viajei para fora. Já foi passear com a família. Passear com a família, já consegui. Meus pais também, a primeira viagem dos meus pais foi justamente para ir na minha formatura. Olha que legal. Então mudou a minha vida e a vida da minha família também. Que bom, né? E assim, Eliseu, quero agradecer a sua essa participação aqui no nosso programa Foco nos Concursos. É maravilhoso ver assim a bênção de Deus na nossa vida, na vida dos jovens, né? Que contam com a direção do Senhor, que buscam o Senhor, ver que Deus, Ele abre as portas, né, Eliseu? Sim. Ele mostra, Ele fala. Uma das coisas também que eu acho que fez eu ter essa mentalidade de mudar minha vida muito rápido foi justamente o que ensina a nossa igreja, né? Dos aspectos da vida. Então, você colocar a vida espiritual em primeiro lugar, a vida profissional em segundo. Perfeito. E a vida sentimental em terceiro, né? Graças a Deus, né? Então, Deus abençoa nessa sequência. Né? Isso com certeza, né, Eliseu? A gente vê, né, como é que Deus, se a gente colocar as coisas na ordem certa, né, naquilo que o Senhor quer, não atropelar, não passar por cima das coisas, o caminho é de vitória, é de bênção, né? É de luta, mas é de bênção, verdade. Né? Aí depois disso já se casou. Já casei. Já casou. Já tô com uma filhinha. E agora ele é papai. Acabou de nascer a filhinha dele, né? Tá curtindo esse momento abençoado aí, né, Eliseu? Muito bom. Deus abençoa. Prepara tudo no tempo dele, né? Amém. Eliseu, eu gostaria que para encerrar esse programa, que você deixasse uma mensagem para os nossos irmãos, que de repente estão procurando um direcionamento de estudos ou que estão estudando e eventualmente foram até reprovados, estão um pouco assim desanimados. Queria que você deixasse uma mensagem para encerrar esse programa. Amém. A mensagem é que vocês realmente escolham um concurso, né, uma área, como o Júlio falou aqui, porque você definindo essa área vai ficar mais fácil de você ser aprovado. Então pode ser que apareça outros concursos no meio do caminho, mas busque a direção do Senhor, né? Escolha uma área, busque também, o Senhor vai te mostrar qual área é melhor para você, qual área Ele quer você. Tem várias áreas, né? Área policial, área de tribunal, área fiscais. Então você escolhendo essa área, principalmente com a ajuda, com a direção do Senhor, Deus vai te abençoar, né? E você estudando ali para um concurso específico, para concursos ali relacionados na área, vai facilitar demais. E você estudando ali
só para uma área, com certeza ali em 10 meses, um ano, você já está em condições de passar em qualquer concurso público de alto nível. Certo. E Eliseu, eu queria que você deixasse também as suas redes sociais, porque o Eliseu também tem um programa, um projeto de preparação para concursos públicos, tem um canal no YouTube também, né, Eliseu? Então eu queria que você divulgasse aí os seus contatos aí para os irmãos que quiserem conhecer um pouco mais desse seu trabalho também. E meu Instagram é _Eliseu_Souza e o canal do YouTube é Academia da Aprovação. Academia da Aprovação, tá certo. Queridos, então, ó, nós vamos encerrar aqui o nosso programa Foco nos Concursos, né? Você conhecer um pouquinho da trajetória do nosso irmão Eliseu, a trajetória vitoriosa de aprovações em concursos da área policial. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like aí, a sua curtida, comente, compartilha, manda lá no grupo da igreja, no grupo dos jovens, né? Seus colegas aí que estão estudando para concurso público, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar a todos. A paz do Senhor Jesus.